A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 26, que diz: Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Nós vamos ver nesse capítulo 3, Paulo ele falando sobre a fidelidade de Deus, o privilégio dos judeus e sobre a justiça de Deus. Paulo vai dizer que ninguém é justo, e somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. E nesse capítulo, ele afirma que todos são culpados perante Deus. Então, o apóstolo ele desmascarou a desculpa usuais das pessoas que se recusam a admitir que são pecadoras. Geralmente elas dizem que não existe Deus, ou obedeço a minha consciência, não sou tão mal como as outras pessoas, sou membro da igreja, ou sou uma pessoa religiosa. Mas cabe lembrar que ninguém fica isento, ninguém ficará isento do juízo de Deus contra o pecado. E todos nós devemos aceitar o fato de que somos pecadores, e condenáveis diante de Deus. E precisamos receber as maravilhosas dádivas da salvação que Ele preparou. Então, nós vamos observar que quando Paulo ele começa a escrever, ele diz: que vantagem há em ser judeu, ou que valor há na circuncisão? Ele diz ainda muita em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então ele fala que vale a pena ser judeu, porque tem os seus tem os seus valores. E uma delas é porque os judeus foram confiados essa palavra, foi confiada a palavra de Deus, para ser um povo modelo para as demais nações. Vamos ver que quando Paulo ele fala, nós até ao ler, a pergunta que eu faço é que será que existe alguma esperança para nós, pecadores, para nós que também se enquadramos dentro dessa passagem? A resposta é sim. É verdade que a lei nos condena, mas ela não é a base da nossa esperança. Deus sim, Ele em sua justiça e maravilhoso amor oferece-nos a vida eterna. Então, recebendo a salvação não pela observância da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Não podemos conquistar a salvação, devemos aceitá-la como uma dádiva do nosso amoroso Pai Celestial. Então, recebemos a salvação à medida que temos fé em Jesus Cristo. E essa fé nos faz se lançar e aceitar Ele, receber Ele como único e suficiente Salvador das nossas almas. Quando ele fala ali sobre a vantagem de ser judeu, foi a eles que Deus revelou a lei, e ali ficou bem clara a vontade de Deus, isso foi lhe confiado, eram os beneficiários da aliança com Deus. Israel foi o povo através de que o Messias veio à terra. Mas esses privilégios não os faziam melhores do que os outros povos. Na verdade, por causa desses benefícios, os judeus eram ainda mais responsáveis por viver de acordo com o mandamento de Deus. Apesar de alguns benefícios, algumas vantagens, e quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado.
E esses privilégios não fazia eles maiores e nem melhores do que os outros povos. Esses benefícios ainda davam mais para eles, ainda eles precisavam estar mais vivendo, essa palavra, esses mandamentos, ainda mais, sem falhar, sendo ainda mais responsáveis. Nós observamos que Paulo ele continua dizendo, escrevendo, mas se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. De maneira nenhuma. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, porque então sou condenado como pecador. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação deles é justa. Nós vamos observar aqui nesses versículos 5 ao 8, que algumas pessoas acreditavam que não precisavam preocupar-se com o pecado. Por quê? Perdoar é a função de Deus. Essa é a teoria dessa pessoa. Eu não perdoo, porque perdoar é a função de Deus. A gente ouve muito isso, ainda nos dias de hoje. Ele é tão bondoso que não nos julgará. Então, posso continuar pecando e errando, vivendo dessa maneira, que Deus é bondoso. Ele não vai me julgar. Isso é mentira. O pecado, terceiro aqui, o ponto. O pecado não é tão ruim, pois nos ensina lições valiosas. Então, eu tenho que pecar, errar, para poder aprender? Não. Nós podemos também aprender sem precisar errar. Isso é uma teoria de muitos. Outra, precisamos estar em contato com a cultura que nos rodeia. Então, muitos acham que tem que andar conforme o mundo está de acordo, com que o mundo, da moda que o mundo está ditando, e fazer as mesmas coisas. Então, também isso é o que muitos acreditam ainda hoje. Precisamos, então, ter muito cuidado para que assim não venhamos, e seremos sim julgados naquele grande dia. Então é muito fácil considerar a graça de Deus como certa, mas ela não pode negligenciar o pecado. Não importa quantas desculpas inventemos, os pecadores terão de dar conta a Deus por seus pecados. Então, não adianta achar que vai passar, que não daremos conta de tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós fizemos. Então, é importante, isso é a importância de estar realmente entregando a nossa vida para o Senhor, crendo que justificado por Ele, justificado pela fé em Cristo Jesus, o Senhor Ele nos perdoa de todas as nossas falhas. Vamos observar que Paulo ele vai se referir ao Salmo 14, no versículo 10, ele fala como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo ele se refere ao versículo 14 do versículo 14 do capítulo 14, melhor dizendo, de Salmos, do versículo 1 ao 3, quando ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Isso significa que ninguém é inocente.
Todas as pessoas são valiosas aos olhos de Deus, porque Ele nos criou à sua imagem e nos ama. Mas ninguém é suficientemente bom diante de Deus. Embora sejamos valiosos, cedemos ao pecado, mas Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, redimiu-nos e oferece-nos uma oportunidade de perdão, caso nos voltemos para Ele com fé. Então, há uma esperança. Há uma esperança porque todos nós pecamos. Não há ninguém que não tenha pecado, não há ninguém que não fale, que não erre. Mas quando entendemos que Deus, por intermédio de seu Filho, enviou Jesus Cristo para redimir, nos oferecer essa oportunidade. A oportunidade é essa de ser perdoado. Quando nós entendemos isso e voltamos para o Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e somos perdoados pelos nossos pecados. Então, assim, nós precisamos viver, precisamos viver de acordo com essa palavra, para que possamos engrandecer o nome do nosso Deus. Nós vamos ver que Paulo ele continua usando, ele vai usar texto do Antigo Testamento, de Salmos, de Jeremias, Provérbios, enfim, para mostrar que a humanidade é pecadora e inaceitável perante Deus. Algumas vezes você já analisou a si mesmo na seguinte maneira, faça essa análise e veja se você já viveu e já passou por essa situação, ou pronuncia essas palavras, ou até em seus pensamentos. Bem, não sou tão mal assim. Ou até que sou uma pessoa muito boa. Em caso afirmativo, leia novamente o versículo de aos Romanos e veja se algum deles se aplica a você. Você já mentiu? Ofendeu o sentimento de alguém com as suas palavras ou tom de voz? Foi áspero com alguém? Você se ira com aqueles que discordem totalmente das suas palavras? Em pensamentos, palavras e atos, você, como todo mundo, é culpado perante Deus. Devemos lembrar-se de quem somos aos olhos do Senhor, pecadores perdidos. Não negue que é um pecador. Antes, permita que sua desesperada carência o conduza a Cristo. Que nesse dia você possa meditar essa palavra, entender que o Senhor ele tem falado conosco. E a primeira coisa para uma pessoa arrependida, quando alguém, o sinal daquele que se arrependeu, daquele que realmente tem a certeza de que precisa do Senhor, é reconhecer e confessar pela sua boca que é um pecador. E confessar os seus pecados, não negar que é um pecador. Não ser a pessoa tão religiosa que acha que não precisa de perdão, não precisa pedir perdão, que não precisa realmente viver de acordo com a palavra de Deus. Então, não negue que é um pecador. Antes, permita que a sua desesperada carência o conduza a Cristo Jesus. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, entregamos a nossa vida ao Senhor, somos justificados por meio da fé. Entendemos que existe uma maneira de sermos inocentados, que é crendo em Jesus, pois Ele pode apagar os nossos pecados. Crer significa confiar plenamente em Cristo, que Cristo perdoará a nossa iniquidade, nos tornará justos diante de Deus
e nos capacitará a viver de maneira como Ele ensinou. A solução de Deus está disponível para todos nós, a despeito de nossa origem, formação ou de nosso comportamento no passado. Então, o Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Que nós possamos saber que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho para morrer por nós. João 3,16. A pergunta fica, nesse encerramento desse devocional, você já depositou nele a sua confiança? Então, que nesse dia você tome a melhor decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, crendo que por Ele nós somos justificados pela fé. E à medida disso, temos paz com Deus, à medida que somos justificados, à medida que andamos com o Senhor, à medida que reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E os pecados só são perdoados por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.